Sejam bem-vindos ao 7º episódio, falando hoje sobre Papo de Dono, BipoCast. E nós iremos falar o seguinte: eu sou um cliente novo aqui na Bipo Contabilidade. O que é que a Bipo Contabilidade pode ajudar ao meu negócio? Hoje trago a equipe envolvida no dia a dia da Bipo Contabilidade, que vive trazendo melhorias, correções, benefícios para você que é cliente Bipo Contabilidade e vai se tornar cliente Bipo Contabilidade. Gente, hoje falando sobre esse assunto do nosso 7º episódio do BipoCast, Carlos Eugênio, uma figura ilustre que você conhece, que você vem a conhecer aqui dentro da Bipo Contabilidade, trabalha juntamente na área com meu sócio, com o Denis Léo, na área financeira. Doutora Laésia Deli, você já conhece, já viu os vídeos dela, já assistiu algum treinamento, alguns assuntos nós vamos abordar aqui hoje, mas de antemão, quem sois? As pessoas que vão participar hoje do nosso 7º episódio do BipoCast. Sou o Eugênio, do setor financeiro, /administrativo aqui da Bipo Contabilidade, e desenho juntamente com o Denis os processos, tanto do financeiro quanto internamente aqui para a gente melhorar a vida de você, cliente, né? Oi, gente, eu sou Laésia, sou responsável pelo setor de suporte e sucesso ao cliente da Bipo. E hoje a gente está aqui para bater um bate-papo, deixar um pouquinho claro de como que funciona o processo de um novo cliente na Bipo. Quando o cliente chega, o que é que a gente faz, o que é que a gente melhora, o que é que a gente pode trazer de benefícios para vocês. Gente, só para considerações iniciais, hoje o assunto que nós iremos abordar aqui lidando com o primeiro momento do kit boas-vindas, ou o sucesso do cliente, ou o onboard que nós chamamos, que é fazer toda essa desmistificação que o cliente tem hoje. Contabilidade é o mal necessário e todos são iguais. Então, quando você entra dentro da Bipo Contabilidade, você tem um processo a seguir, você tem um fluxo a seguir. É justamente isso hoje que nós vamos conversar para tentar deixar um pouco mais transparente o que é o novo cliente. O que é o kit boas-vindas? Suporte financeiro, fiscal, contabilidade, tributário, departamento legal, diretoria. Toda a estrutura Bipo Contabilidade é apresentada nesse kit boas-vindas ou no kit onboard, onde ele vai ter toda essa recepção, onde ele vai ter toda essa preparação, e hoje a gente vai discutir justamente isso. Mostrar um pouco dos bastidores através desse material educativo, ilustrativo, de duas pessoas que vivem o dia a dia. Dona Laésia, por gentileza, suas considerações iniciais. Então, como que funciona, né, Eugênio? A gente que está um pouco mais à frente da questão do cliente novo aqui na Bipo. Eu vou iniciar e aí você vai me ajudando aí, tá? Sim, senhora. Quando fechamos João Paulo é um cliente novo na Bipo Contabilidade. O primeiro contato que o cliente tem com a gente é comigo, com o meu setor, dando as boas-vindas, explicando cada setor, a responsabilidade de cada setor em específico. E aí a gente vai compreender e entender qual a situação daquele cliente, qual a situação do João Paulo hoje, o que é que a empresa do João Paulo está precisando. A empresa do João Paulo está precisando de uma regularização de débito. A gente vai pegar as informações que precisamos para fazer todo o estudo internamente com o setor responsável e passar para o cliente. Tô falando agora, eu me lembro do que aconteceu essa semana. Até uma cliente antiga e tal, ela tinha uma dúvida. Sim. Ela pensou que a dúvida era de tal setor, mas não era desse setor que ela pensava, era de outro setor que ela nem imaginava. E por isso que é interessante esse primeiro passo que tu dá quando o cliente chega. Sim. E quando chega fazer a solicitação, não só quando chega no primeiro dia, mas a partir de vários momentos que ele tem alguma dúvida, que ele chega e você faz o filtro para saber se aquela dúvida é pertinente ao setor mesmo que ele está solicitando. Só para que as pessoas que estão nos assistindo ela possa entender o seguinte: onde está indo cada setor. A partir do momento que ela faz comercial, ela assina contrato, ela vai ser recepcionada por um setor. E aí ela começa a fazer suas perguntas, seus questionamentos. Sim. Esses questionamentos ela está fazendo onde, Lésia?
Eu sou um cliente novo, não esqueçam disso. No João Paulo é um WhatsApp cliente novo. oficial da Bipo. Aí essas perguntas, para você entender como era antes, como é hoje. Sim. O antes que nós sempre explicamos eu tinha que fazer ligações, eu tinha que entender. Hoje, como é que é feito isso? Tinha que ir atrás. Isso, tinha que buscar a informação, a resposta, Sim. e muitas das vezes não tinha. Só para que as pessoas fiquem esclarecidas, quais são os setores envolvidos. Hoje não é o cliente novo, não é o João Paulo que está entrando na Bipo que precisa ir atrás da informação, que precisa vir até a mim para entender o que é que precisa ser feito no CNPJ. É a gente que vai até o cliente, é o setor de suporte de sucesso ao cliente que vai até o cliente para dar as boas-vindas e entender qual é o segundo passo que a gente vai dar dentro do escritório para estar cuidando, para estar regularizando, para estar abrindo o CNPJ do cliente. Quando a gente fala sucesso do cliente, o CS em si, ele se envolve com todos os setores da empresa. Sim. O cliente específico, o cliente João, que nós estamos usando como exemplo, ele quer um boleto para pagar porque ele deixou de pagar a sua mensalidade. Ele não vai, muitas das vezes, diretamente ao financeiro. Ele vai no suporte e solicita, atualiza meu boleto para pagamento dos honorários amanhã. Sim. Ele não vai simplesmente ao financeiro fazer isso. Ele vai ao CS e faz a solicitação. Só que essas explicações que a gente está falando, ele é explicado dentro do kit boas-vindas. No início. Não é isso? Para que o cliente seja recepcionado, ele busque. Pô, eu estou com dúvidas, onde é que eu vou esclarecer essas dúvidas? Até porque, João, é mais interessante para o cliente novo que está chegando ter apenas um contato que vai direcionar todas as dúvidas do que ele ter vários contatos, várias pessoas com assuntos diferentes, com setores diferentes para tratar. Então, eles vêm com todas as dúvidas para o WhatsApp oficial, que é atendido pelo meu setor, que é o setor de suporte de sucesso ao cliente. E aí a gente vai internamente direcionando para cada setor em específico. Eugênio, quando eu quero... Vou fazer uma pergunta para o Carlos Eugênio. Ele gosta muito, tá, gente? Ele gosta muito de fazer essas perguntas para ele. Carlos Eugênio, a gente sofria no passado a questão do financeiro e da nossa plataforma. Lembra disso? Que nós tínhamos esses disparos dessa plataforma. Nós usamos uma plataforma, você conhece isso, e essa plataforma é para fazer a nossa régua, a nossa gestão financeira. E eu cheguei hoje na Bipo Contabilidade, eu sou um cliente novo. Como é que eu vou receber esse pagamento? Só para que você entenda, não é Bipo Contabilidade que vai mandar. Pô, eu fechei contrato com Bipo, não é assim que a gente faz? Sim. Eu fechei contrato, eu sou daqui do Ceará e uma pessoa lá de BH fechou comigo um contrato X. E como é que ele vai receber esse pagamento, Carlos Eugênio? Só que a pessoa entenda, peraí, tá meio confuso isso aqui. É Bipo e agora chega outra plataforma. É uma das maiores dúvidas que a gente recebe aqui no financeiro. Porque a gente utiliza uma plataforma hoje que tem um disparo tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Então o cliente ele passa para a gente lá no onboard já o seu e-mail que ele deseja receber, as informações e o seu WhatsApp. E aí chega esses disparos, tem alguns clientes que recebem dia 15 dias antes do vencimento, 20 dias antes, e após o vencimento já recebe 5 dias depois do vencimento e ele recebe justamente no seu WhatsApp uma mensagenzinha padrão. A nossa plataforma é uma plataforma que a gente contratou que ela envia se identificando que é uma plataforma e identificando a empresa que ela está prestando serviço, no caso a gente. Bipo Contabilidade. Isso. É um boleto via Bipo Contabilidade. E aí muitos clientes até às vezes respondem aquele WhatsApp e até algo que é bom deixar frisado aqui, não precisa responder porque ele é um robô, ele não vai te responder para até evitar estresse. Nada mais do que simplesmente uma cobrança de um valor respectivo dos honorários que nós fechamos. Porque essa cobrança que vem da plataforma não é a Bipo Contabilidade que está enviando, deixando claro, né, Eugênio? Não é... Enviando diretamente, no caso, né? Não, diretamente não é o WhatsApp da Bipo que faz esse processo. É o WhatsApp da plataforma que a gente tem contratado, que já automaticamente nos processos da plataforma já encaminha. E aí, se
surgir alguma dúvida, É importante já é falar com o nosso importante que CS. fala no WhatsApp oficial, que aí já vai entrar o CS, né? Já entra tanto eu como a minha assistente para estar respondendo, não responder o robô que não vai conseguir obter a resposta, né? E aí, já entrando em contato com a gente já verifica qual é a solicitação. Continuando a nossa gravação, nós estávamos falando sobre como... Fale, dona Laésia. Queria fazer uma pergunta e deixar aqui e fica a critério, tá? De vocês dois responderem. Como a Bipo melhora o financeiro da minha empresa? Nada melhor, veja só, a gente trabalha com pessoas especializadas em cada área, fiscal, contabilidade, financeiro, estratégico, tributário, nada melhor do que nosso querido Carlos Eugênio. Deixa eu pegar que o filho é meu. Exatamente, pega que ele é teu. Então, diga pra gente, diga para as pessoas que estão ao vivo aqui agora, para quem está sendo gravado aqui no nosso Bipocast. João e Laésia, né? E você que é cliente Bipo. Aqui na Bipo a gente ataca essa pergunta de duas formas, duas frentes. BPO financeiro e estudo tributário do fiscal. Deixa eu começar com o BPO financeiro. É um serviço que nós temos um a mais para os nossos clientes, um serviço acessório. E que serviço, né? E que serviço. Que é agregado a eles. Foi uma conquista, foi um desafio que o Denis chegou a passar pra gente, chegou e pediu pra gente começar esse tipo de serviço, que a gente poderia atacar o mercado dessa forma. E que sucesso. Porque a gente vê que hoje... Não só o sucesso, tá? A área financeira ela envolve não só apenas o sucesso que foi introduzido aqui dentro da Bipo Contabilidade através do BPO financeiro. A área financeira em si é um dos pulmões do negócio, porque ele trabalha, quando a gente fala, uma fala que eu sempre digo o seguinte: o caixa, ele é rei, mas para ter um rei precisa ter uma rainha, que é a sua gestão. Isso então, mesmo. Eu acho que o BPO financeiro, eu acho que você vai agregar muito bem falando sobre isso. O BPO financeiro, ele não só traz a questão de vislumbrar uma condição de despesa e receita. Mas é justamente isso. A Bipo ela tem esse diferencial do BPO financeiro, que a gente não olha só para o caixa. A gente olha para o estilo de negócio, para a forma daquele processo que o negócio está andando. Nem todos são iguais. A gente entra na empresa, entende como aquele processo já funciona hoje, para a gente não ter uma dor grande na transição, e a gente coloca o nosso case de sucesso. É a questão da gestão, né? Isso. É você gerir aquilo que já está rodando, aquilo que já está perfeito, e melhorar, né? Basicamente, e melhorar agregando um BPO financeiro naquele processo que já existe. Eu nem digo tanto perfeito, porque se procura a gente porque está sentindo alguma dor. Eugênio, para quem está ao vivo e para quem está sendo gravado aqui agora, o que é o BPO financeiro? O que é que ele poderia me ajudar? Eu sei que ele é um diferencial da Bipo Contabilidade. Eu sou leigo nessa história, eu quero entender o que é esse negócio aí que você está falando, o que seria isso? O BPO financeiro é quando a Bipo entra dentro do seu negócio e te ajuda a melhorar o seu processo financeiro. Fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, né? Dá uma olhadinha nas suas despesas, o que é que a gente pode cortar, o que é que a gente pode economizar aqui, o que é que não está funcionando tão bem. E aí a gente ataca dessa forma. E aí você tem condições de pensar melhor na sua tributação, que é a outra área. Lembrando, antes de você falar sobre a outra área, lembrando que isso aí ele agrega diretamente no seu caixa. Porque isso ele vai trazer não de forma direta, mas de forma indireta ele vai trazer. Se eu olhar para o lado de despesas, eu vou analisar linha por linha. Se eu vou analisar receita por receita, eu vou analisar também linha por linha. Obviamente, se eu tiver mais receitas retirando despesa, vai ser beneficiado diretamente dentro do meu caixa. Exatamente. Mas você ia falar outro ponto agora sobre a outra ponta que a Bipo ajuda, que é na parte de tributação na área fiscal. Opa. Que aí o Joãozinho entra. Aí eu tô em casa. Que aí o Joãozinho entra e me ajuda a escolher o melhor tipo de tributação para o seu negócio. Quando a gente fala sobre planejamento tributário, que BPO financeiro, trazendo a estratégia de redução de despesa, vendo receitas, aí eu trago aí a questão do meu planejamento tributário. Planejamento tributário não é simplesmente deixar de pagar. Isso é sonegação de impostos. Isso é ilícito. E de forma ou sob hipótese nenhuma,
planejamento tributário é deixar de pagar o tributo. Muito pelo contrário, é pagar tributo de forma correta, só que com redução. Você entende qual é o KNAI do meu produto, qual é o KNAI do meu CNPJ, do meu negócio, qual é a NCM do meu produto, isso é favorável, é benéfico, é desfavorável, isso não me ajuda, tem outro que seja parecido, isso é planejamento tributário. Qual é o meu município, qual é o meu estado, aí eu consigo de forma estruturada, um planejamento, uma redução tributária, eu consigo trazer para dentro do meu negócio uma redução de forma indireta. Eu não vou fazer Pix para você, certo? Não vai existir Pix, né? Mas vai existir uma forma indireta de deixar de pagar 10 e pagar 8, pagar 7, só a nível de exemplo. E até é algo que eu observo, até uma surpresa quando o cliente chega aqui, senta com vocês, para vocês apresentarem aquele planejamento tributário que vocês apresentam, e o cliente não olha assim, nossa, é tudo isso? Tipo assim, o impacto, né? Porque hoje em dia no mercado não tem ninguém de contabilidade fazendo isso. Tem a gente, né? Tem outros, mas não é comum esse estudo tributário, porque o contador tem que entender hoje... Só que a preocupação, o empresário ele tem que entender que nós somos médicos financeiros. Exatamente. Nós precisamos nos preocupar com a dor dele, que é o bolso dele. E pagar tributo de forma indevida é ruim. É prejudicial demais. E aí o meu caixa, voltando para a área financeira, que é a questão do BPO financeiro, volta a ser prejudicado de novo. É uma despesa que eu consigo controlar através de um planejamento. Aí eu junto planejamento tributário, redução de uma despesa que eu tinha antes de forma indevida, agora está onerosa. O que é que eu faço através do planejamento? De novo, não é Pix, mas em si um ajuste, né? Um ajuste nessa despesa que é benéfico a quem? A mim. João, seguindo um pouquinho depois do que a gente acabou de conversar sobre planejamento tributário, sobre planejamento financeiro, qual é o diferencial da BIPO nesse mercado? Quando nós iniciamos a trajetória da BIPO Contabilidade, nós não iríamos imaginar que nós teríamos toda a movimentação de pessoas nas redes sociais. Eu estou fazendo uma contextualização para não ser prolixo. Nós tínhamos todo um pensamento que nós iríamos crescer de forma sustentável. Só que os diferenciais da BIPO, primeiro, a burocracia. Eu sempre falo e repito, odiamos burocracia. Então, BIPO Contabilidade tenta de forma simples, fácil, objetiva, rápida, entregar para o cliente aquilo que ele odeia. Que todo mundo hoje odeia burocracia. Segundo, a questão de praticidade, aquela corra prática. De novo, sempre eu vou bater nisso. Essa praticidade é entregar a informação fácil para ele. Para que o cliente entenda que, meu Jesus amado, que corra chata, burocrática, demorada. Não, é prático. Eu quero fazer isso assim da minha empresa. Como é que eu consigo? Entrega para a pessoa, para o cliente. Eu não preciso ser formal para ele, preciso ser prático para ele. E a questão do terceiro, que não é mais nem menos importante que a segurança. Por que, João, que você sempre vai topar nesses assuntos? Segurança. Nós trabalhamos não é com mercadoria. Serviço técnico. Eu sempre falo isso. Eu acho que todo mundo aqui está tarimbado de saber disso. Só que isso é básico. Para fazer o básico muito bem feito, dá trabalho. E o dá trabalho é a qualidade que você enxerga aqui dentro da BIPO Contabilidade. Crescimento sustentável, as pessoas nos indicando, as pessoas buscando, as pessoas perguntando, você nos assistindo. Só que esses diferenciais é obrigação não, isso é clichê. Já entrou numa rotina automática. Qual é o diferencial da BIPO Contabilidade? Humanização. Todos os setores aqui têm a mesma ideologia. O setor que não tiver aqui, até eu sempre comento isso, o setor que não tiver essa política, essa cultura, ele vai simplesmente sozinho, ele vai ser ejetado, né? Ele está num avião, pum! E quando ele é ejetado, ele não volta mais para dentro desse avião. Então, todos os setores trabalham na mesma pegada, na mesma sistemática. Não tenha burocracia para o cliente, não tenha coisa difícil para o cliente, não fale aquilo que você não sabe de forma técnica. Entregue para ele de uma forma simples. Eu falo de forma simples. A gente conversa de forma simples. Agora, aquilo que não está na alçada da equipe, o que é que acontece? Aí as pessoas trazem para o João ou para o Denis, que são as pessoas que tomam a decisão. Só que nem tudo chega para o João e para o Denis, vocês já resolvem. Só que esses diferenciais, eu preciso sempre bater na mesma tecla. Praticidade, velocidade e segurança. É até interessante quando o João fala nesses pontos, que o meu setor é o principal, vamos dizer, o carro-chefe aí da BIPO, né? Porque é aonde chega todas as informações pra gente. Então,
Se eu não tiver esses pontos dos diferenciais da BIPO dentro do meu setor, dentro da cultura do meu setor, não tem como a gente passar as informações de uma forma fácil para o cliente. Não tem como eu passar uma segurança de uma resposta que ele está precisando para o cliente. A praticidade de ter as informações no WhatsApp, no aplicativo que a BIPO disponibiliza para o cliente. É isso, acrescentando os diferenciais, é isso que os diretores colocam para a gente da forma mais fácil passar para o cliente, porque a gente sabe que contabilidade é uma dor de cabeça. São processos e processos que dependem internamente e externamente, são coisas burocráticas. Até isso que eu ia falar, desculpa te interromper, que olhando aqui vocês falando, botei no lugar do cliente, né? A gente sabe que todos os órgãos que a gente trabalha é uma complicação. Ave Maria! O cliente quer saber disso? Isso, não quer. E é isso que eu ia dizer. Não, a gente falando aqui parece fácil, parece que a gente trata tudo como magia. Mas não é magia. É definição de processo. Sim. São processos bem definidos e bem executados. Quando o processo é bem definido e bem executado, o processo flui. Óbvio que pode acontecer alguma coisinha por no meio do caminho, porque a gente também não controla tudo. Não controla, você faz, não controla a receita, não controla junto. O ambiente externo a gente não tem como controlar. Não conseguimos, nosso trabalho é minimizar os danos, minimizar essas burocracias. Uma coisa que, exemplo, um parcelamento que o cliente solicita, o trabalho de entrar no ECARC, verificar o que é que consta aberto, passar para o cliente, ele não quer fazer esse processo. Ele quer que a gente faça para ele e entregue da melhor forma. Tá faltando isso aqui para pagamento. Simples e fácil. Não é que não importa o processo que a gente faz, mas a gente tenta passar da melhor maneira e da forma mais prática para ele entender. Porque os operacionais, a gente que operaciona que precisa saber do processo, como que funciona. O dia a dia, o que, o como. É a gente que tem que saber, o cliente não precisa saber se eu vou na Cefaz pegar uma informação ou não, entende? Deixar claro a resposta para o cliente, para ele entender da melhor forma e fazer o que precisa ser feito. Gente, hoje no nosso 7º episódio nós tratamos sobre você que é cliente BIPO, sobre você que vai a partir de agora entrar em contato, jogar nos comentários, falar no direct e dizer assim, eu quero me tornar BIPO Contabilidade, se tornar cliente nosso e entender toda essa parafernália toda que nós conversamos aqui, entender que BIPO Contabilidade tem sempre a mesma cultura de todos os envolvidos, que é se preocupar com a última linha que é a sua, que é o seu lucro do negócio. Se não fosse assim, não existia a ideia de BIPO Contabilidade. Então, gente, as nossas considerações finais para as pessoas que nos assistiram aqui hoje. Dr. Carlos. Eu quero começar dizendo que se você está com algum problema, seja em questão de se venda. Controle financeiro, de adoro isso, tributação, vem conversar com a gente. Você vai trabalhar do meu ladinho nessa questão de planejamento do seu processo financeiro para ajudar a sua empresa a crescer cada dia mais. Porque no final das contas é o que a gente sempre fala. É você trabalhar para gerar riqueza, você trabalhando para isso. Correto. E a gente está aqui para lhe ajudar a chegar nesse seu objetivo.